O Espiritismo é obra de Jesus, um convite à fé raciocinada, à esperança e à transformação coletiva. Garanta já o seu exemplar em mundomaior.com.br e participe desta revelação histórica. Bom dia! Tudo bem com vocês? Nunca tive tanta emoção na minha vida quanto ao deparar com o que nós vamos ver hoje. Nunca imaginei que chegaríamos a informações tão profundas, né, consoladoras e verdadeiras. Nós vamos aqui hoje trazer o coração do livro, tá? Que vocês carreguem isso, cada um, né? Duas mensagens importantes. O Espiritismo foi conduzido por Jesus. Representa a volta dele. Segundo, o bem se faz por cooperação. Ninguém faz o bem sozinho. E é isso que traz paz. Os espíritos bons, eles têm paz e felicidade porque eles sabem que não precisam carregar nas costas. Cada um que fizer o bem está sendo apoiado por espíritos até chegar aos espíritos puros e Deus. Essa é a segurança, essa é a felicidade. Felicidade não é chegar no mundo espiritual e encontrar um lugar maravilhoso para ficar se refrescando. Felicidade é participar de uma obra coletiva, diminuir-se para que fique à frente o resultado do resgate daqueles mais simples. Cada um de nós vai aprender a servir aos mais simples, a cooperar com os semelhantes, ser inspirado e instruído pelos superiores. Isso até a gente chegar lá em cima, muito tempo à frente, como espíritos que alcançaram a completude no nosso desenvolvimento, né? Vamos à frente. A regeneração não vai começar. A regeneração já está em curso. E é por isso que a gente tem acesso a essas informações hoje. Vamos lá? Estão interessados? Kardec escreveu, gente, sobre os documentos. Minha correspondência será um dia o mais vasto e luminoso repositório da história do espiritismo moderno. É o retrato mais fiel do movimento regenerador que ocorre e a prova mais palpável de sua marcha irresistível. Eis o que me é dado ver pelas provas escritas que tenho em mãos. Quão pequenos parecem aqueles que pretendem lutar contra a correnteza e opor-se às vontades do Eterno. Kardec guardou os documentos e sabia que chegaria o dia de revelá-los. Ele diz isso nos manuscritos. Canuto Abreu, desconfiado dos passos adotados no movimento espírita brasileiro, foi à França seguir os rastros do espiritismo. Conversou, gente, com todos esses que eram conhecidos de Kardec, Leon Denis, e escreveu muitos artigos. Tudo isso ainda a gente vai levar a público. Em 2018, chegaram à FEAL cerca de 5.000 documentos originais de Kardec, preservados e guardados por Canuto e família, manuscritos, cartas, anotações, preces, diálogos e mensagens espirituais, pensamentos e memórias de Rivaio, artigos do Canuto, tudo isso é o acervo. Canuto era muito próximo do Chico e compartilhou com ele essas informações. Na década de 50, né, o Emmanuel disse, nada pode ser revelado. Por quê, gente? Precisava traduzir e não transformar isso em coisa que fosse curiosidade ou novidade, mas um conhecimento sólido, né, que pudesse tornar o nosso discurso espírita um discurso verdadeiro. Documentos de Kardec comprovam, Jesus foi o espírito da verdade. Isso agora não é palpite, opinião, né? Não é assim, puxa, me parece que seja. Agora nós temos documentos comprovando e a partir de hoje é o discurso espírita. O espiritismo representa a volta de Jesus. Esse aqui é o manuscrito de Kardec, com a letrinha dele, gente. Chegar perto desses documentos traz uma emoção enorme, né? Você imagine Kardec ali na sua mesa, né, na sociedade, escrevendo, e esse papel atravessar os tempos e chegar no Brasil, né, estar hoje à disposição da nossa história. Tomado por um misto de humildade e gratidão, Kardec dirigiu a Deus uma prece íntima. Ele escreveu a prece. Deus Todo-Poderoso, a revelação que me foi feita no outro dia, por intermédio da senhorita Dunã, uma mocinha,
me deixou estupefato. Já me havia sido dito que Cristo era meu anjo da guarda. Cristo era o anjo da guarda de Kardec. E ele soube isso desde 55. Mas eu não sabia que era ele quem se manifestava a mim sob o nome da verdade e se dava o simples título de espírito familiar ou protetor. Jesus era o anjo da guarda de Kardec. Se apresentou como espírito protetor e conversava e dirigia o espiritismo ao lado dele. Nunca Kardec soube, antes de 61, que era o próprio Jesus. A volta de Jesus, gente, em espírito. Jesus é um espírito puro, gente. Não tem a necessidade mais da materialidade. Num momento, há 2000 anos, ele tomou um corpo, não foi isso? E há 150 anos atrás, ele se materializou em espírito e conduziu toda a doutrina espírita. Isso não é uma coisa que nos toca? A partir de agora, gente, não é opinião. A partir de agora é documentado pelas palavras de Kardec que ele queria que chegasse a nós. Essa revelação me obriga, pois me impõe o dever de redobrar meus esforços para justificar a escolha que vós tiveste a bondade de fazer de mim para a explicação e propagação da doutrina. Ele se dirige a Deus. Eu não tinha nenhum medo dos meus inimigos, mas hoje me sinto ainda mais forte sob uma proteção tão elevada e compreendo ainda melhor a importância dos ataques da incredulidade. Foi o próprio Jesus quem orientou Kardec a silenciar sobre essas mensagens, reservando-as para o tempo certo, quando as pessoas estivessem preparadas para compreendê-las. Kardec explicou que a crença de que Jesus está entre os espíritos que podem se manifestar teria despertado ainda mais o ardor dos inimigos do espiritismo. A revelação foi preservada para mais tarde, com confirmação de que as profecias dos nossos tempos se cumpriram. O espiritismo cumpre a profecia do Consolador prometido, não é isso? O Espírito da Verdade cumpre a profecia da volta de Jesus ao mundo. E é isso que a gente tem que anunciar para a humanidade. É dever nosso, como espírita, anunciar para a humanidade que Jesus voltou. Não é isso que se espera na religião? Que Jesus tenha voltado? E ele voltou. E a palavra dele é: amai-vos, instruí-vos. Quem assinou isso? Não, quem assinou isso foi Jesus. Jesus presidiu diretamente a obra espírita, apresentada à humanidade como cristianismo redivivo e ampliado. Uma das mensagens afirma: o Cristo vela pela transformação que se prepara para a humanidade, porque os tempos anunciados por ele chegaram, e essa transformação se cumprirá pelo Espiritismo. Olha o papel do Espiritismo, gente. Oferecer à humanidade o renascimento do cristianismo. Isso está nessa carta inédita. Todas elas estarão disponíveis para a gente olhar, viu? Estão na internet, no QR Code, e a gente vai ter acesso a elas. Kardec anunciou em A Gênese. Kardec sempre soube disso, gente. Que era Jesus que estava presidindo o Espiritismo, nunca contou. Mas olha o que ele escreveu na Gênese. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito. Ele já tinha escrito, sabendo que no futuro a gente ia saber disso. Agora sabemos, Jesus, Espírito puro, é um ser real, atuante e acessível, que retorna ao mundo, com presença espiritual viva para a humanidade. As profecias da volta de Jesus se cumpriram. Kardec era médium. Também nos documentos ele afirma isso. Kardec era médium. Muito importante, gente. Porque tem gente que fala, ele era só um pesquisador. Não, ele era médium. Em 65, numa reunião decisiva na Sociedade Parisiense, Kardec queria transmitir suas ideias em acordo com a espiritualidade. Em resposta, afirmam que ele não falaria por si mesmo, mas assistido pelos espíritos superiores. Ora, Kardec, disse o espírito para ele, está sendo reservado. Você não é médium? Tem mediunidade intuitiva. Vá, você pode agir. Esse aqui é o trecho do texto que foi preservado por Kardec para que a gente soubesse disso. No livro dos médiuns, o médium intuitivo é aquele que recebe do espírito o pensamento, escrevendo à medida que a ideia lhe chega à mente. Kardec resume, nessa situação o médium escreve voluntariamente, tem consciência do que escreve, embora não grafe seus próprios pensamentos. Essa mediunidade também ocorre por psicofonia. E Kardec usava tanto na psicofonia quanto na psicografia. Né? Na própria escrita dele era inspirada, ou seja, era propriamente a espiritualidade se manifestando. Rivaio foi intérprete de Jesus. O Espiritismo amplia e esclarece o cristianismo. Olha Kardec dizendo, olha só, presta atenção no que ele escreveu.
Esta revelação me surpreende, pois me pergunto como pude merecer tal favor. Não me embaraça, pois não ousarei mais falar com ele com a mesma liberdade. O Espírito da Verdade. Por outro lado, me encoraja, pois me explica a influência que meus escritos exercem e exercerão no futuro, uma vez que me são intuídos pelo próprio Cristo. Então, esse texto tem que ser falado na tribuna, tem que ser explicado nas aulas, tem que ser levado à frente, gente, para a gente saber a importância dos escritos, né? Porque se Jesus não escreveu nada, né, ele inspirou a escrita no Espiritismo. Durante a elaboração de artigos e obras, o Espírito corrigia e orientava com Kardec com firmeza e sabedoria. Nas dúvidas ou decisões importantes, era ele que Kardec recorria. Portanto, todos os textos assinados pelo Espírito da Verdade são palavras de Jesus. O Espiritismo completa o cristianismo. Quando você lê o Evangelho escrito Espírito da Verdade, leia Jesus. O Espiritismo completa o cristianismo, reúne a fé raciocinada com a transformação da sociedade no sentido da fraternidade universal, superando a mentalidade falsa, que é fé cega, obediência passiva, desigualdade social. É esse o projeto de Jesus, uma revolução moral que culminará com a regeneração da humanidade. Fazem parte desses projetos as bases filosóficas da Grécia, Kardec não fala isso no Evangelho? Sócrates e Platão, e todas as três revelações, Moisés, Jesus e Espiritismo, que possuem a ligação entre fé, razão e o amor que une a todos. O Espiritismo começa lá atrás com Platão, não começa? E depois percorre as três revelações, não é isso? Onde será que estava Kardec nesse período todo? Onde estava Kardec? Enquanto o projeto de Jesus se desenrolava. Ele estava vivenciando as seguintes personalidades, escrito por ele. Elias, resgatando a revelação de Moisés, Platão, na Grécia, João Batista, ao lado de Jesus, Jean Rus, na Reforma Protestante, e depois Rivaio. Ele foi todas essas vidas. E agora nós temos documentos para contar isso na aula, na tribuna, né, aqui na frente, falando, sem se preocupar, porque nós temos os documentos que Kardec queria que chegassem a nós contando isso. Rivaio participou diretamente das três grandes revelações da humanidade. Elias, na primeira, pela lei mosaica, Platão, durante a Revolução Filosófica Grega, como precursor do pensamento idealista, platonismo, João Batista, precursor da segunda revelação, Jesus, Jean Rus, figura central da Reforma Protestante, e Allan Kardec na terceira revelação. Foi algum espírito qualquer, gente? Um espírito que acompanhou Jesus durante a história da humanidade. Aqui são os trechos que ele conta o que nós vamos ver a seguir. Kardec foi Platão. A missão de Kardec é fruto de uma longa preparação espiritual, colaborando no projeto de Jesus. Como Platão, ele foi precursor do cristianismo e espiritismo, e ele escreveu no Evangelho: se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. Gente, próprio Kardec era Platão, antecipando o cristianismo e o espiritismo. Aqui é ele mesmo dizendo: a revelação que me foi feita sob a minha existência sob o nome de Platão impõe-me uma obrigação adicional, pois dissipa as dúvidas que ainda podia existir em mim sobre a minha missão. Tenho a satisfação de ver que isso não me enche de orgulho, mas que faz nascer em mim o sentimento de um dever adicional. Isso dá-me uma maior confiança moral, maior força moral. Ele contou em algum momento da sua vida que era assistido por Jesus e que ele era Platão? Que firmeza, né? Porque seria um argumento de autoridade, não seria? Mas ele queria que o espiritismo prevalecesse pela razão. Mas ele guardou isso para que um dia a gente soubesse. Não é forte isso, gente? Ele próprio contando isso. Esse é o documento que ele narra isso. O que acontece, gente? Em nossa pesquisa, e o livro vai mostrar com detalhes, assim que Jesus, né, morreu, nas décadas seguintes, surgiram 3 vertentes do cristianismo. Sabiam disso? Não, então agora é importante porque é fundamental para o espiritismo. Uma vertente mística, uma dogmática e a filosófica, que resgatava Platão. A maneira como os primeiros intérpretes de Jesus lidaram com o problema do bem e do mal moldou por século o rumo do cristianismo. Surgiram caminhos distintos, cada qual oferecendo sua resposta
sob a interpretação da doutrina de Jesus. 3 grandes linhas se destacaram. 2 desvios que trouxeram falsos ensinamentos, o místico e o dogmático, e o caminho verdadeiro, que era o filosófico. Olha a importância dessa trajetória, né, que une Platão e Espiritismo. Ufa! Muita novidade? Nos 2 primeiros séculos do cristianismo nascente, ocorreu o desvio místico, representado por seitas do gnosticismo. E eles representam, fora da verdade, não há salvação. Não é verdadeira essa proposta. Fora da verdade não é salvação, é elitista. Só quem sabe é que vai ser salvo. O segundo foi o desvio dogmático da Igreja Católica, consolidada a partir do final do século II. Isso aqui surgiu antes do catolicismo, por teólogos como Justino Marte, Tertuliano e Irineu. E eles disseram assim: temos que confiar no que está escrito ao pé da letra, é absurdo, mas é verdadeiro porque é isso que Deus quis. Então isso é o quê? O fora da igreja na salvação. É verdadeiro? Também não. Por fim, o caminho verdadeiro foi a vertente filosófica do cristianismo. Então, um grupo, gente, lá em Alexandria, percebeu que a missão da proposta de Jesus estava fundada na filosofia. Pegaram Platão e estabeleceram as bases do que no futuro seria o Espiritismo. O caminho verdadeiro foi a vertente filosófica, iniciada por Clemente de Alexandria e aprofundada por Orígenes, harmonizando a fé cristã com a filosofia de Platão. E eles diziam, fora da caridade não há salvação. Não era o Espiritismo ali? Você já tinha ouvido falar disso? Então a gente tem que resgatar. Logo após Jesus, surgiu uma vertente filosófica, recuperando Platão, que abriu caminho para o Espiritismo, né? E Kardec presente em cada momento desse, como espírito, ao lado de Jesus. Eu vou apresentar um pouco para vocês do misticismo, por quê? Esse desvio místico ocasionou no movimento espírita desvio da doutrina original. Todas as falsas ideias que estão presentes no movimento espírita vieram daqui. E a gente tem que saber reconhecer o errado para compreender melhor o certo, não é verdade? Segundo o gnosticismo, porque o material todo agora foi recuperado, o mundo material foi criado por um falso deus arrogante e ignorante, o demiurgo. Nesse dualismo, existia um oposto, o Deus Supremo Transcendente, nas esferas superiores, no pleroma. Dele emanam os seres divinos, em duplas. Entre eles, Sofia e Cristo. Então seriam 2 seres emanantes de Deus. Sofia queria compreender a verdade sozinha, mas sofreu uma queda, a origem da ideia de queda, gerando a Sofia inferior, que criou a substância originária do sofrimento e da ignorância. Dela emanam as esferas espirituais inferiores e o demiurgo, que, achando-se verdadeiro e único Deus, criou o mundo a partir dessa substância. Assim o mal está no mundo material e a carne é fraca. Viram a origem dessas ideias? O mundo é ruim, né? Existem esferas superiores que é o bem. E quem está aqui está sofrendo e está sendo castigado porque estamos no mundo do mal. Essa falsa ideia foi criada aqui. E foi passando os tempos, influencia até o movimento espírita hoje. O universo material do demiurgo ignorante representa o mal. Criou os seres vivos e os humanos. O mal está no corpo, causa do castigo. A ideia de que o corpo é o mal, né, e a alma precisa se libertar dele. Não é verdade. O mundo vai ser feliz com esses corpos aqui, gente. A gente vai criar o planeta feliz. Não é do mal nada. Somente as almas eleitas, diziam eles, possuem centelhas divinas e Sofia e podem retornar ao pleroma. As demais ficam presas às reencarnações e às esferas inferiores para sempre. A divisão. Os eleitos vão voltar para Deus, lá nas esferas superiores. Os intermediários vão ficar aqui no mundo, nas esferas inferiores, na espiritualidade inferior. O demiurgo julga e condena segundo as falsas leis do olho por olho e a lei do karma, com auxílio dos seus servos, arcontes, que eram como se fossem demônios. Assim, a matéria é vista como uma prisão e a salvação dos eleitos ocorre somente pelo despertar da gnose. Ou seja, Jesus trouxe um conhecimento reservado para poucos que, conhecendo isso, se libertam e vão para Deus. E os outros ficam aqui. Eles tinham 3 divisões da humanidade. 3 categorias. A primeira, a raça dos eleitos, chamados pneumáticos. Aqueles dotados de uma centelha divina. Coincidentemente, eram quem? Os próprios iniciados gnósticos. Eles se consideravam os que seriam libertos.
Centelha divina, gente. Quem tem centelha divina? Todos nós. Eles diziam que eram apenas os eleitos. Salvo após uma única existência terrena, esses seres estavam destinados a retornar ao pleroma, reino da plenitude, de onde sua essência originária provinha. Sua salvação era garantida pelo conhecimento espiritual revelado pelo Cristo, a gnose, uma doutrina elitista e exclusivista. Os intermediários, denominados psíquicos, estavam submetidos ao Deus inferior, o demiurgo, criador do mundo material. Eram regidos por uma fé cega e por uma injustiça falsa da retribuição, olho por olho, dente por dente. Possuíam alma humana e ficavam nas esferas exteriores, não continham a centelha espiritual dos eleitos, não podiam regressar ao pleroma. Após uma série de reencarnações, vista como punições, falso karma, iam depois para os céus inferiores, sob o domínio do Deus imperfeito e seus servidores, para sempre. Jamais conheceriam o Deus verdadeiro e o pleroma. Vocês acham verdadeiro isso? Essa é a origem da teoria do karma. Lá no século I e II, né, pelos gnósticos, que era um desvio do cristianismo. Os mais simples, os chamados ílicos, representavam nessa visão a raça material, incluíam os aborígenes, escravos, camponeses, bárbaros, seres considerados destituídos de alma racional e espiritual. Para os gnósticos, sua constituição era puramente carnal e instintiva, comparável à dos animais. Após a morte, esses indivíduos não teriam qualquer destino espiritual, seriam simplesmente extintos, sem continuidade existencial. O que vocês acham dessa doutrina, gente? Divide em três: os eleitos, salvos, os intermediários sofrendo pelo karma e os mais simples deixando de existir. É consoladora essa doutrina? Representa Jesus? Não. Infelizmente, uma parte dessas ideias avançou no tempo. Criaram-se seitas e influenciou até o mesmo movimento espírita. É bom saber onde começou isso, né, gente? O gnosticismo se fundamenta no seguinte: dualismo, o mal é oposto ao bem, são duas forças que lutam eternamente inconciliáveis. Queda, a criação do mundo corpóreo dos seres pela degeneração do pleno. A carne é fraca, a causa do mal é o corpo. Os eleitos, elite que tem centelha e se salva. Os intermediários castigados, né, pelo karma. E os simples não possuem alma e se extinguem. O karma, as faltas são punidas pelas vicissitudes na vida seguintes ou nas outras. Corpo fluídico de Jesus, teoria do docetismo, foi criada por eles. As falsas ideias do gnosticismo foram retomadas no século XIX pelo ocultismo, teosofia, igreja gnóstica e vários outros. Eles usaram os livros gnósticos para criar essas seitas e filosofias, né? Então, no movimento espírita, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Centrar os nossos estudos na obra de Kardec. Porque essas seitas têm coisas que parecem, mas na verdade são desvios. E o desvio a gente já sabe agora onde é. Surgiu lá no gnosticismo no século I e II. Nesse desvio nascente está a origem da ideia deturpada do karma, ou lei de causa e efeito, que ocorreria no esoterismo moderno. A doutrina gnóstica afirma, tirado do livro deles, gente, século III, o livro chama Pistis Sophia. Olha o que está escrito: as faltas cometidas em uma vida devem ser pagas na vida seguinte. Está lá escrito no livro deles, gente. É aí a origem dessa ideia. A natureza de Jesus. Falsas crenças, corpo fluídico e trindade. Será que Kardec tratou disso? Será que Jesus tratou disso? O gnosticismo estabeleceu o docetismo. Jesus não teria um corpo humano verdadeiro, mas um corpo fluídico, apenas aparente. Sendo emanação divina, o Cristo não poderia ter contato com a matéria do mundo corpóreo, demiurgo, fonte de todo mal, corrupção e sofrimento. Não poderia ser castigado pelo karma. Então os gnósticos falaram, Jesus não tinha corpo. Era um corpo abstrato, um corpo fluídico. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar disso, né? Não invadiu o movimento espírita essa ideia? E de onde vem? Vem da gnose. Ela é que fundamenta o karma, que diz, ó, quem tem corpo vai ser castigado pelo karma. Jesus não podia, então ele não podia ter corpo. Essa é a ideia original. Tempos depois, a igreja vai fundamentar-se numa outra concepção, a Santíssima Trindade. Deus, Cristo e Espírito Santo são três pessoas de uma única essência divina. É verdade? É verdade que Jesus é Deus? Não.
Aqui Kardec escrevendo, gente, em 66. Ele enfrentou isso no movimento espírita. A obra dos 4 evangelhos dá ao Cristo, em lugar de um corpo carnal, um corpo fluídico, concretizado. Teve que passar em aparência para todas as vicissitudes da humanidade. Maria não teria tido senão as aparências da gravidez. Esse ponto, colocado por premissa e pedra angular, é a base sobre a qual se apoia para a explicação de todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus. Quando essa teoria, diremos que ela é hipotética e que se um dia ela fosse reconhecida errada, a base sendo falsa, o edifício desmoronaria. Ele deixou isso escrito lá. Se um dia o corpo fluídico for desmentido, toda a estrutura da tese desse livro cai por terra. O próprio Jesus, em 57, disse a Kardec, já tinha a ideia de corpo fluídico no movimento espírita? Em 57? Não, foi surgir lá em 64. Mas Jesus falou para Kardec. As explicações sobre Jesus não foram dadas apenas pelos espíritos, mas pelo próprio Jesus. E o que Jesus disse? Jesus não é uma figura, é um ser muito real. Jesus encarnado era, portanto, um homem nascido como todos os outros, e não fora das leis comuns da natureza. Maria, sua mãe, era uma mulher como todas as outras. Limito-me a dizer o fato, sem entrar em explicações mais amplas sobre a origem de tudo que me foi dito a esse respeito, pois seria muito longo. Saiba apenas que tudo está explicado. Desde 57, Kardec tinha sido prevenido por Jesus desses desvios, corpo fluídico e trindade. Aqui está o texto, né? A carta que isso está escrito. Desde 57, a partir de um depoimento pessoal do Espírito de Jesus, Allan Kardec, por explicações detalhadas, já sabia que seu nascimento e corpo eram naturais, como em todos os homens. Mas, por fidelidade ao método do Espiritismo, e sem invocar qualquer critério de autoridade, jamais revelou esse pensamento, esse depoimento pessoal do Cristo. Aguardou até 68 e, na Gênese, concluiu. Até o presente, nenhuma das hipóteses que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Assim, Jesus teve, como todo mundo, um corpo carnal. Ele não podia ter escrito, como Jesus contou para mim? Ele escreveu? Não. A gente tem que compreender o Espiritismo pela razão. Mas ele deixou os escritos todos para que um dia a gente soubesse. Muito importante isso, não é, gente? Quanto à natureza espiritual de Jesus, se é espírito puro, uma pessoa da Trindade, na mesma carta ele diz que Cristo explicou para ele, né? Como espírito, Jesus não era Deus. Não se vê em nenhum lugar do Evangelho ele se apresentar como tal. Ele se diz filho de Deus. Mas também diz que todos os homens são filhos de Deus, porque são suas criaturas. Ele chama Deus de Pai, mas também ensina a todos os homens que ele é nosso Pai ao falar com Deus. Gente, vocês conseguem entender que momento é esse? Kardec conversando com Jesus, e Jesus explicando como foi a vida dele, que ele tinha um corpo normal, que Maria era uma mãe como todas as outras. Não é muito importante isso, gente? Isso é importante para nós espíritas, é importante para o mundo, gente. O cristianismo filosófico, a escola de Alexandria. Aqueles que lá, então, no Egito, perceberam esses desvios todos e foram escrever as suas obras mostrando que a gente precisava da filosofia, precisava de Platão para entender Jesus, né? Que eles eram precursores, o que o Espiritismo viria a dizer depois. O cristianismo filosófico, escola de Alexandria, Clemente de Alexandria, Orígenes, inspirados em Platão, rejeitavam o misticismo dos gnósticos e também a interpretação literal da igreja dogmática. Eles adotavam a fé racional, por meio da filosofia, para compreender o verdadeiro cristianismo. Enquanto os desvios se difundiam, essa escola se manteve fiel a Jesus e foi precursora do Espiritismo. O Clemente de Alexandria, no livro a gente tem muitos depoimentos deles, tá? Creio que devemos aceitar os ensinamentos do Salvador não por medo de punição, nem por causa da promessa de uma recompensa, mas por causa do bem em si. Essa é a caridade desinteressada, gente. A moral autônoma que o Espiritismo proclama. Sendo Deus infinitamente bom, ele deseja a salvação de todos os seus filhos. E por sua lei, o imperfeito se corrige, de modo que todos retornam ao bem pelo próprio esforço e entendimento. O Orígenes. Ele afirmava que o mal está na escolha livre das criaturas, pois todos foram criados iguais a Deus. Entendeu? O mal não é uma entidade, não é uma força. É uma escolha, que ela precisa ser assumida para voltar ao bem. O sofrimento moral é consequência direta do mal praticado, pedagógico e terapêutico.
Então ele diz que o sofrimento, gente, não serve para castigar, serve para curar. O sofrimento decorrente das escolhas equivocadas. E o próprio espírito retorna ao bem pelo seu esforço. As pessoas são boas ou más em virtude das causas anteriores ao nascimento, sua trajetória espiritual. A evolução leva a Deus, chegando a anjos, seus ministros. Todos nós vamos chegar a anjos. Os maus retornam ao bem pelo arrependimento. O bem é o destino de todos. O que vocês acham disso? Não é a própria doutrina? E está nos livros de Orígenes, recuperando Platão e preparando o caminho para o Espiritismo. O cristianismo, gente, teve 3 vertentes. O que levou a igreja, o misticismo falso e o terceiro foi esse. Né? Esse aqui não é o Espiritismo? Então a gente agora tem como contar essa trajetória. E Kardec esteve presente em toda essa trajetória. Ele foi Platão, ele foi Orígenes, ele foi Elias, João Batista, e ele foi depois Kardec. Né? João Batista ao lado de Jesus. É preciso distinguir, gente, então, o mal físico do mal moral. Para compreender a lei da escolha das provas, a gente tem que diferenciar entre as vicissitudes do mundo corpóreo, que são os sofrimentos físicos. Todos passam por ela. Sejam provas, expiações ou missões. Não é isso? Todo mundo que nasce nesse mundo, gente, enfrenta vicissitudes. Pode ser espírito imperfeito, pode ser espírito em processo evolutivo e pode ser espírito bom. Não é isso? Então isso aqui não é castigo. Isso é oportunidade. O sofrimento moral, a infelicidade, que é um estado inerente apenas aos espíritos imperfeitos, enquanto permanecem com vícios, egoísmo e orgulho. As aflições morais são sensações psicológicas do ser espiritual. Não tem castigo físico imposto por Deus. Se a gente falar que existe algum castigo, é a condição psicológica que o espírito fica por escolher egoísmo e orgulho. E quando acabar esse egoísmo e orgulho, ele vai ser feliz. Entenderam qual é a definição do espiritismo? A justiça retributiva, a falsa justiça retributiva, que é a ideia do karma, diz que o castigo ocorre no mundo corpóreo. Não se fala isso, gente, sem às vezes pensar muito bem. Ah, ele está sofrendo isso porque ele fez alguma coisa na outra vida, não é? Isso é imaginar que aquilo é um castigo de Deus. Nenhuma condição dessa, gente, é castigo. A falsa teoria do karma coloca que a justiça seria uma contabilidade entre faltas e castigos físicos, pagando na mesma moeda por uma lei mecânica. Isso não é Deus, gente. Qual que é a verdade? Justiça distributiva. Na teoria espírita, as vicissitudes são oportunidades, e a justiça ocorre segundo as leis naturais no mundo espiritual, e não no mundo corpóreo. O que é castigo? É a infelicidade inerente à imperfeição do espírito enquanto ela durar. As sensações do espírito em relação à sua consciência fundamentam a justiça divina, lei natural do mundo espiritual, segundo distribuições proporcionais. Então, a justiça divina funciona como, gente? O espírito, se ele confronta a sua consciência e age com egoísmo e orgulho, ele fica infeliz e sofre. Esse é o castigo. Como é que ele sai disso? Reconhecendo a causa do seu sofrimento e escolhendo o caminho do bem. Que espíritos vão fazer isso? Todos. Então, a justiça divina, gente, é natural. E ela se fundamenta na consciência. Não é castigo corporal, gente. Então, nós espíritas precisamos estudar isso com profundidade e anunciar para o mundo. E abandonar essa ideia do karma que veio lá da gnose, dos místicos, totalmente falsa. A infelicidade ou sofrimento moral é inerente à imperfeição. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento espiritual. O que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. A felicidade dos espíritos é inerente à qualidade que possui. Não é um sentimento pessoal, mas coletivo. A felicidade se amplia na proporção do adiantamento. A felicidade perfeita está ligada à depuração completa. Como é que você faz para ser feliz? Estabeleça afeições verdadeiras. Que pode ser com qualquer um que esteja à sua volta. Alguém que você vai auxiliar, alguém que você está lado a lado e coopera, com os bons espíritos que te inspiram. Quando você for para o mundo espiritual, essa é a bagagem que nos coloca numa família espiritual. E é disso que vem a felicidade, do apoio mútuo e da paz de saber que ninguém faz nada sozinho. Deu para entender? É simples. No seu coração isso é verdadeiro? E é isso que a gente tem que anunciar. O mal é a ausência do bem, estado transitório de imperfeição. A justiça distributiva corrige, educa e reequilibra o ser rumo ao bem.
A duração da punição está subordinada ao arrependimento. E aí Kardec fala isso. A razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial. Você já tinha ouvido falar de justiça distributiva? Não. Precisamos estudar no movimento espírita agora. A retributiva é karma. A distributiva, que é o espiritismo, é essa que o próprio espírito se relaciona com a sua consciência. Leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago em vez de empurrá-lo para o abismo. Quando o espírito se arrepende, gente, ele já se inicia na volta para o bem e começa a acabar o sofrimento. Está nas mãos de quem acabar com o sofrimento? Do próprio espírito. A moral e a justiça, segundo o Espiritismo, são baseadas nas leis naturais do mundo espiritual. A perpetuidade das relações e afeição dos seres espirituais torna-se a lei da solidariedade, um por todos e todos por cada um, uma necessidade. Então, gente, a vida espiritual se fundamenta na lei de solidariedade. Todos por cada um e um por todos. Você não faz o bem para alguém. Você faz o bem por todos. O bem é impessoal, gente. Você não faz o bem sozinho. Você faz apoiado, é isso que vai a paz. Então o Espiritismo pede, gente, que a gente antecipe isso. Vamos aqui no mundo fazer isso. Quando você vai ajudar alguém, você tem que pensar, não estou sozinho. E não cabe o mérito a mim, cabe a Deus. Estou fazendo algo compartilhado. E essa pessoa que eu estou ajudando vai se tornar a minha família. É o grande tesouro, gente. Ajude a pessoa com o coração. Porque ela, no mundo espiritual, vai fazer parte de uma família que vai crescer cada vez mais. É assim que a gente vai regenerar a humanidade. É isso que Jesus falava do fermento, que vai levedando a massa toda. Os bons espíritos se reúnem em famílias espirituais. Esse agir no bem coletivo estabelece a humanidade universal regida pela fraternidade, na grande rede do bem, desde os espíritos em evolução até os puros. Você sabe o que os espíritos superiores e bons querem falar para a gente? Fala assim, façam parte. Eu não sou sozinho, eu sou feliz porque eu faço isso compartilhando. Então façam isso também. Entenderam a missão da palavra de Jesus, que é a palavra do Espiritismo? Nós temos que colocar isso no nosso discurso, gente, espírita. O bem é coletivo. E você chega no mundo espiritual, vai se sentir feliz, porque você não tem que fazer sozinho. Não é uma luta pela evolução que cada um tem que se matar para lutar e conquistar. É o contrário, diminua a si mesmo e haja por cooperação. É isso que muda, que torna o mundo espiritual o reino do bem, e é isso que vai fazer o mundo corpóreo aqui se tornar o reino do bem. Quando você vai exercer sua profissão, gente, não é para ganhar o salário. Quando você exerce sua profissão, é para colaborar com a sua parte no bem coletivo. A felicidade não é pessoal, disse Kardec. Se não pudéssemos compartilhá-la, seria egoísta e triste, como disse o Gilson. Ela está na comunhão de pensamento que une os seres por simpatia. Espíritos felizes atraem-se pela identidade de ideia, gosto e sentimento, formando grupo ou família homogênea, onde cada um irradia suas qualidades e recebe os eflúvios serenos e benfazejos do conjunto, cujos membros se dispersam em missões, reúnem-se para avaliar os seus trabalhos ou para receber instrução dos espíritos mais elevados. Evolução coletiva na rede do bem. Servir ao mais simples, cooperar e aprender com o semelhante, ser dirigido e inspirado pelos superiores. Você quer saber o que vai acontecer com a gente depois da morte, gente? Alie-se ao bem. E chegando lá, você não vai buscar respostas para si mesmo. Você vai buscar sua família espiritual. Para continuando a trabalhar no bem, sendo inspirado pelos superiores, é isso que traz paz e serenidade para quem trabalha no bem. Saber que quando você vai ajudar alguém, se você não tiver forças, você vai ser inspirado para fazer aquilo com maior profundidade. E ter certeza, gente, e agir sempre assim. Não sou eu que estou fazendo o bem. Eu só tenho alegria de participar disso. A gente tem que transformar a nossa mente para passar a agir dessa forma. E aí a gente se alia à ideia do bem, e quando morre nós fazemos parte das famílias que a gente vai criando. É uma só família? A humanidade é uma só família, mas cada um tem as famílias de afinidade. Porque a gente não tem gostos diferentes? Não tem ideias diferentes? Então Deus fez assim. Você se alia a pessoas que pensam como você, têm os mesmos ideais. Né? E aí a gente vai criando essas famílias que no futuro um vai ensinar o outro. E a gente vai aprender tudo. E aí sim a gente vai alcançar a condição de espíritos superiores. Não é bonito isso? Não traz a vontade de fazer isso? Então, por exemplo, vocês aqui na casa não trabalham lá na criação das escolas, disso tudo? Não trabalham juntos? Então fortaleçam essa família espiritual, porque ela continua. É esse o bem que você vai levar para o mundo espiritual. E vocês não vão querer se reencontrar depois? Então a gente tem que saber suportar um ao outro, gente.
Esquecer as imperfeições. Porque a gente carrega as nossas. Você olha para o lado e vê as dele, não vê? Mas você tem as suas. Então, gente, quando Jesus fala do perdão, gente, é uma coisa prática. Se a gente não se perdoar, como é que a gente vai ficar trabalhando na continuidade? Porque se a gente não enxergar o que tem de bom aquele que está no nosso lado, gente, você vai ficar muito tempo. Então, aqueles que a gente cria afinidades é a nossa família. E é isso que vai dar segurança e paz. Quando você chegar no mundo espiritual, essa família vai ser assistida por outros superiores. Isso não é privilégio, porque todos são. Olha que coisa linda, gente. Você fala, poxa, minha família é assistida por espíritos superiores. Todos são. Agora, o que é que faz com que alguém não faça parte disso? Fechar-se em si mesmo por egoísmo e orgulho. Ele está sendo castigado ou é ele que está fazendo isso? Então, gente, o egoísta não fecha-se em si mesmo? Ele se desliga dessa felicidade. Deus não é maravilhoso, gente? E aí, a hora que ele souber disso, ele não vai falar, puxa, eu também quero ser feliz? E aí ele ganha a oportunidade de superar essas imperfeições e ser feliz. Ele começa a ser feliz na hora que ele reconhece isso. Olha que coisa maravilhosa. É um Deus castigando? É um Deus do karma, que agora você vai vir aqui para o mundo e eu vou te fazer sofrer, é isso? Não. Quando a gente vem para o mundo, a gente escolhe as vicissitudes, com oportunidade de conquista ou até de superação de imperfeições. Essa é a verdade. Não é muito mais consolador, gente? Jesus presidiu diretamente o Espiritismo. Jesus, o Espírito da Verdade, orientou Kardec na organização das obras fundamentais. Num diálogo mediúnico que a gente tem, ele diz assim, é preciso alterar o título da sua obra, Imitação do Evangelho, e sugerir um exemplo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois disso, você vai produzir mais obras. Quais? Ele falou, a Gênese e o Céu e o Inferno. Sugestões de Jesus, porque Jesus estava presidindo, gente, a formação da doutrina espírita, como sendo a explicação da sua verdadeira doutrina. Gente, está caindo a ficha para vocês? Jesus, há 2000 anos, ofereceu as palavras que foram parar no Evangelho, não é? Mas elas estavam claras? Não, muitas foram deturpadas. Aí ele sabia que precisava voltar, mas sozinho? Não, obra coletiva. Então ele falou, olha, o Espírito, o Consolador prometido é a reunião dos espíritas e dos espíritos superiores. E eu vou ajudar presidindo tudo isso, como Espírito da Verdade. E essa é a volta de Jesus. A volta de Jesus, gente. Na sua vida você não viu tanta gente falando? Jesus vai voltar? Jesus voltou. A adulteração da Gênese. É importantíssimo a gente saber disso. A diplomata brasileira Simone Privato comprovou no legado de Allan Kardec que a 5ª edição foi adulterada. Após pesquisas em Paris, ela demonstrou que o depósito foi feito em 1872, 3 anos após o falecimento do Rivaio, em 31 de março de 69, configurando contrafação. A gente só precisa saber uma coisa sobre adulteração. Nenhum livro no mundo pode ser alterado após a morte do autor. A Gênese alterada foi publicada quanto? Em 72. Kardec em vida, era essa a Gênese? Não. Ele publicou 3 edições originais. Podia fazer essa Gênese modificada? Não. Volta para a primeira. Só isso. Não há o que discutir, não tem nenhum argumento que mude isso. Né? Algumas pessoas contestaram e foram procurar milhares de argumentos. Algum deles alterou que foi publicado após a morte? Não, então não muda nada. Foi publicado após a morte e não pode mudar o texto depois que o autor morreu. Não é meio óbvio isso? Quem viver mais do que eu, fica de olho nas minhas obras, hein? Adulteração do céu e inferno. Né? Nem céu nem inferno. Em 2019, novas suspeitas surgiram sobre o céu e inferno, obra fundamental do Espiritismo. O advogado Lucas Sampaio, orientado pela Simone Privato, pesquisou nos arquivos nacionais da França, fez essa difícil tarefa de ter que viajar para a França, né? Comer croissant. Pesquisou e confirmou que a 4ª edição continha adulterações doutrinárias e foram publicadas após a morte de Kardec. Isso foi o pior que aconteceu. Na Gênese tiraram trechos. No céu e inferno inverteram a doutrina. O depósito legal ocorreu em 19 de julho de 69, 4 meses após o falecimento do autor, mais uma adulteração. Foi modificado depois da morte. O Espiritismo é a obra de Jesus, não é tarefa minha nem dos outros autores. Né? Por que eu vou reforçar isso, gente? Ó,
Ah, mas por que vocês estão revelando se Kardec não falou, se o Chico não falou? Então, quem que está revelando, gente? A coletividade dos espíritas. Tá certo? Cada um aqui que abraçar essa missão, cada entidade aqui presente que abraçar essa missão de anunciar Jesus como sendo o condutor do espiritismo, carrega essa tarefa coletiva. Tá certo? E se você chegar na tribuna e falar assim, Kardec não falou, mas agora a gente pode dizer, ele foi Platão e Jesus foi o Espírito da Verdade. Ah, quem é você para falar isso? Eu faço parte da coletividade dos espíritas que estão trazendo a mensagem de Kardec. Porque ele pediu que no futuro a história verdadeira fosse contada. Entendeu? Então prepare-se para o quem é você. Quem é você? Eu sou um espírita, abraçando de forma coletiva. E eu vou dizer aqui, Kardec foi Platão. O Espírito da Verdade foi Jesus. Jesus voltou e supervisionou. Kardec era médium, escreveu as obras sob a inspiração de Jesus. Tem que falar com a boca cheia, gente. Com os documentos. Se a pessoa, você fala assim, eu vou te passar o link para você confirmar os documentos. Tá certo, gente? Alguém vai titubear diante disso? Não. Vai todo mundo achar bonito? Vai concordar? Não, e que importa? É a verdade. A adulteração foi um fato grave, mas não podia prevalecer. Estava previsto que mãos fiéis preservariam os documentos originais, que chegaria o momento da sua revelação, com restituição da verdade. Essa missão coube ao Complexo André Luiz como representante do movimento espírita. Sabe por quê, gente? O documento não tem que ficar em algum lugar? Ele não é físico? O papel? Né? Quando a gente foi lá estabelecer o CEDOR, os espíritos, a gente ficava assim, a gente precisa divulgar, mostrar esses documentos. Né? O que os espíritos falaram? Isso aqui não é para mostrar para ninguém, não. É para guardar. Porque o seu valor precisa passar às gerações. E o futuro da humanidade, gente, vai consagrar isso como sendo documentos, onde a volta de Jesus está confirmada. Na obra original de Kardec, o capítulo 8 apresentava de forma coerente o princípio da justiça distributiva, em que as provas e expiações são escolhidas pelo próprio espírito arrependido com vista a seu progresso moral. Na quarta edição adulterada, esse capítulo foi transformado no capítulo 7, foi alterado e colocaram a ideia do falso karma. Vou repetir, gente. Não tem a ideia do karma no livro original de Kardec. Ele foi alterado. E a gente tem que abandonar esse céu e inferno falso e retomar o verdadeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Trecho suprimido no item 2. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem aonde os elementos da felicidade, gente? Em si, os elementos da sua felicidade e da sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Aqui está dizendo que as consequências de fazer o mal é ser castigado na vida seguinte? Não. Ele está dizendo que é o quê o castigo? A infelicidade. Consequência natural do egoísmo e do orgulho. Entenderam a diferença, gente? Vamos pegar isso com clareza, porque a gente tem que anunciar isso, gente, para os espíritas e para o mundo. Não há castigo no mundo corpóreo, gente. O castigo é a própria infelicidade do espírito. E ele carrega essa infelicidade até que se arrependa. Isso aqui foi tirado do céu e inferno. Outro trecho que foi tirado, gente. A felicidade perfeita está ligada à imperfeição. Ou seja, a depuração completa do espírito. Está lá, não está? Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que uma qualidade adquirida é causa de satisfação e de atenuação de sofrimento. Tiraram. De onde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma da qualidade boa ou má que possui o espírito. Tiraram. Então, o que representa a felicidade? A soma das qualidades. O que representa a infelicidade? A soma das imperfeições. Então, tem karma nisso aqui? Não. É a justiça distributiva, gente. A infelicidade se distribui proporcionalmente à imperfeição. E a felicidade se distribui proporcionalmente às qualidades. Tá certo? Alguém já tinha visto isso com clareza aqui? Mais ou menos, não é? Mas tem que ser o nosso desconto na ponta da língua. E a gente tem que abandonar a falsa ideia, gente. Ah, nossa, olha o que aconteceu com ele, deve ter feito alguma coisa errada na vida passada. Totalmente equivocado, gente. É muito importante, porque isso cria um estigma falso que Deus castiga no mundo corpóreo, gente. E Deus não castiga nunca. É o próprio espírito que se coloca na condição de infelicidade porque se confronta com a sua consciência. Vocês estão entendendo a importância disso, gente?
Em lugar da justiça distributiva, inseriram-se passagens que destroem a verdadeira doutrina espírita pela retributiva. Gente, trecho falso acrescentado na versão adulterada do céu e inferno. Olha o que está escrito. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deveria ser paga, se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Não é karma? Tiraram aquela justiça e colocaram essa no lugar. Percebem a gravidade, gente? Então, se nós espíritas, se muitos espíritas falavam isso porque liam no céu e inferno, gente, está na hora de abandonar o discurso e estabelecer o resgate. Quem vai fazer esse resgate? Todo espírita que estudar e for consciente. Outro trecho falso acrescentado, gente. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas perfeições, são expiações de falta cometida ou nas precedentes existências. Aqui eles colocaram, gente, que o que você sofre no mundo é castigo de Deus. É verdade? Não. Por que está aqui, então? Foi colocado na adulteração depois da morte de Kardec. Percebe a importância disso, gente? Percebe a gente a corrigir o nosso discurso? Porque as pessoas, gente, não trocam uma teoria enquanto não conhecem outra. Então, se chegar para a pessoa e dizer assim, não tem karma, tudo bem, tem o quê, então? E aí você tem que explicar. O karma é justiça retributiva. Deus estaria, você fez alguma coisa errada, ele vai fazer você sofrer a mesma coisa. Quando acaba isso, gente? Nunca. Qual é a verdade? Se você for egoísta e orgulhoso, você vai sofrer no confronto com a sua consciência no mundo espiritual. Ele acha que Deus está castigando, não acha? Uma hora ele vai compreender que é a própria condição que ele se colocou. Como é que eu saio disso? Superando as imperfeições. Então eu quero fazer isso. Já começa a ficar feliz. Porque tomou a decisão que é a decisão de arrependimento. Kardec afirma, na Revista Espírita, o errado é admitir como princípio que a encarnação seja uma punição. Muitas vicissitudes e sofrimentos materiais são apenas provas. No Evangelho, não se deve crer que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples prova escolhida pelo Espírito para acabar sua purificação e acelerar seu adiantamento. As seitas esotéricas falam que tudo que você faz aqui é sofrimento pelo erro que cometeu. Está castigando o povo, gente. Uma vez eu cheguei no centro espírita e tinha um senhor cego. E eu falei para ele assim, você é desconfortável por ser cego? Ele falou, não, eu enfrento isso de cabeça erguida. Eu tento superar qualquer dificuldade que eu enfrento em função disso. Eu não sou infeliz por causa disso. E o que é que disseram aqui na casa para você? Ó a saia justa que eu criei. Disseram que eu sou cego porque eu fiz muita coisa errada no passado, que eu vou morrer e vou continuar cego. Eu falei, é mentira. Se o senhor fosse cego porque tivesse imperfeições, o senhor estaria sofrendo. Se o senhor está feliz, porque isso é superação. Esqueça o que te falaram. Cheguei no outro centro espírita, né? Por que você tem essa mão deformada? Uma vez eu cheguei no centro espírita, depois de uma palestra dessa, uma senhora foi entregar o livro para autografar. E ela pôs a mão em cima. Quando chegou perto, era toda tortinha a mão dela, assim, toda assim. Ela falou assim, nunca mais eu vou esconder essa mão. Ninguém nunca viu, porque eu nunca deixei ninguém ver. Agora eu sei que isso aqui não é castigo de Deus. Isso aqui é instrumento de superação. Não é emocionante? Né? Quando a gente fez uma palestra em Uberaba, contando sobre isso, gente, e passou na TV aberta, e no dia seguinte eu tinha uma segunda palestra, 8 deficientes físicos foram lá para me abraçar. Um senhor vivia na cama, fizeram pôr ele numa cadeira de rodas, porque ele falou assim, você não sabe o alento que você está trazendo ao meu coração. 2 coisas me fizeram lutar sem ter medo, sem ter sofrimento. Uma foi Chico Xavier, que me abraçou. E outra, conhecer essa verdade que vocês estão trazendo. Essa verdade tem que ser espalhada, gente. Estude. Esse livro traz essas informações para a gente conseguir tornar o discurso espírita um discurso verdadeiro. Tá certo? Quem no mundo fala isso? Justiça distributiva. Quem no mundo? Ninguém a não ser o espiritismo. Então é dever de nós espíritas resgatarmos. Se você não sabia que o céu e o inferno estava adulterado, explicava o karma, você não estava fazendo isso por maldade. Estava fazendo por ignorância. Mas agora ninguém pode esconder isso. Toda expiação é uma oportunidade
não cumprida, o espírito pode sentir como um castigo a necessidade de repeti-la. Entendeu? Por que você ter que vir no mundo pode virar um castigo? Se você escolhe uma prova, não supera, você não vai ter que fazê-la de novo? Aí dá uma impressão que é um castigo, entendeu? Sofrer no mundo pode se tornar um castigo quando você não consegue superar e tem que repetir. Mas olhe o outro olhar, gente. Quantas oportunidades Deus vai dar? Infinitas. Então, na verdade, é um Deus misericordioso. E quando você supera, você fala, puxa vida, superou, ó a felicidade. Bom que Deus me deu oportunidades novas. Então ele pensa que é castigo enquanto está sofrendo. Depois que acaba, ele vê que é misericórdia divina. Mas age de acordo com seu livre-arbítrio. Pode, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço. Prolonga, por consequência, a duração de suas encarnações materiais, que se transformam para ele em punição, já que, por suas falhas, permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Isso é castigo de Deus? Do ponto de vista de Deus, é nova oportunidade. Para ele se torna um castigo. Deu para entender, gente? Então a encarnação nunca é um castigo. A revelação divina não aceita mudanças. A revelação divina não aceita mudanças. O caráter essencial dos princípios da doutrina espírita ensinados pelos espíritos superiores e confirmado pela lógica é a eterna verdade. Pode haver, então, revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e enganosas. O caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. Toda revelação contaminada por erros ou sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. O que estavam dizendo algumas pessoas? Ah, não, Kardec viu que tinha errado o céu e o inferno e ele modificou e deixou para publicar ele mudado. A verdade aceita mudanças? Tinha algum argumento para a gente dizer que não é isso? Não, fica argumento de um contra o outro. Agora, olha esse argumento aqui. Presta atenção no que está escrito. Diante disso, é absurdo supor que diante de quê? Jesus e Kardec teriam errado? Após 3 edições do Céu e Inferno, Kardec e Jesus teriam reconhecido uma série de erros e decidido abandonar os princípios fundamentais para adotar um oposto falso em relação ao restante da obra. Nossa, me enganei, Jesus disse. Não é misericordioso Deus, é o karma, ele castiga no mundo. Vamos alterar o livro. Corre, corre, vamos alterar. Kardec morreu. Vamos alterar assim mesmo. Deus castigaria implacavelmente cada falta com sofrimentos físicos impostos na vida material, sem levar em consideração o arrependimento, porque a adulteração tirou o arrependimento, gente, como sendo o esforço do espírito para superar sua própria imperfeição, que implora por misericórdia. Aí eu pergunto para vocês, estariam equivocados Kardec e os espíritos superiores e o próprio Cristo? Estariam errados os 3? Ou foi adulterado o céu e o inferno? Foi adulterado o céu e o inferno. Então, o maior argumento hoje, gente, eu vou usar sem medo. Se disser que o céu e o inferno era para ter sido modificado e colocar karma nele, então Jesus mudou. Jesus inspirou Kardec e depois falou assim, não, vamos corrigir tudo. E isso ainda depois que ele morreu. Faz sentido, gente? Não. Então, nós temos que defender a doutrina original, gente, com unhas e dentes, gente, com toda a dedicação. Emmanuel e André Luiz, precursores do restabelecimento. Nós temos o maior capítulo do livro, 15 páginas, mostrando, item por item, que a doutrina original está em André Luiz e Emmanuel. Eles nunca falaram da ideia do karma, gente. Eles falavam sobre a ideia original. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, gente. As obras de Chico Xavier adaptaram o conhecimento moderno, os conceitos espíritas da doutrina original. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos aqui conhecem os meus livros, né? Desde lá do Mesmer, não é isso? Nunca contei isso, porque eu quis deixar como sendo um trabalho de pesquisa. Nunca contei para vocês que, desde o primeiro livro, tudo a gente fez sob a supervisão de uma equipe mediúnica, de um trabalho mediúnico, conversando com os espíritos, o velho método de conversar com os espíritos, desde antes do Mesmer. Nenhum dos nossos livros foi escrito sem o auxílio dos espíritos. Né? Não quis colocar isso para não ficar parecendo que era oráculo, né? Né? Mas agora não tem como a gente não falar nesse agora. Né? Então, há 25 anos, nós temos uma equipe de trabalho mediúnico que a gente conversa sobre os livros, passo a passo. No livro Revolução, a gente não fala da escola do espiritualismo racional? Sabe por que a gente foi atrás disso? Porque os espíritos indicaram.
Um dia a gente chegou na reunião e eles falaram: vocês precisam estudar o espiritualismo racional na universidade francesa. Procurem um autor chamado Victor Cousin. Foi isso. Ou seja, nós não fizemos nada. Né? Desde o Mesmer. Né? E agora, nesse livro, gente, tudo que a gente foi produzindo, e vocês vão ver o conteúdo, foram os espíritos indicando. 90% foram os espíritos. Né? E para completar, falei assim: ó, Paulo, você precisa de mais gente. Aí a gente reuniu a nossa equipe. Né? Não é isso, gente? 90% foram os espíritos. E um pouco disso está no livro. A gente tem algumas comunicações nos livros. André Luiz, os textos de Emmanuel e André Luiz possuem valor importante para o restabelecimento do espiritismo. Podemos dizer além. São os precursores dessa tarefa. Eles ofereceram testemunho doutrinário e confirmaram, desenvolvendo e aplicando os princípios já estabelecidos originalmente por Kardec. Suas obras são marcos de continuidade, a indicar que a direção superior jamais abandonou a doutrina. Quando eu escrevi o Mesmer, eu ia colocar várias coisas do Chico Xavier. Os espíritos falaram: aguarde. Quando eu escrevi o Revolução, eu ia colocar várias coisas do Chico Xavier. Os espíritos falaram: aguarde. Quando eu escrevi o Autonomia, eles falaram: ainda não é a hora. Eu falei assim: poxa, por que eu não posso falar do Chico Xavier? Né? E agora eu entendi. Esse livro, gente, mostra em detalhes o quanto a obra do Chico Xavier antecipou o restabelecimento. Ou seja, eles escreveram adotando aquela justiça distributiva e não o karma. No livro mostra em detalhes. A justiça divina se estabelece a partir da autonomia do ser. As leis estão gravadas na consciência, por ela o espírito julga a si mesmo. Então eu trouxe hoje só dois textos, tá? Do André Luiz e do Emmanuel. Eu vou mostrar esse aqui. Deus é equidade e é soberana, equidade soberana. Não castiga, nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Não é a mais pura lei de justiça, então, gente, distributiva? A responsabilidade do espírito? Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. O Espírito da Verdade, lição 82. Não está falando exatamente da doutrina, a justiça verdadeira, gente? Então, quando a gente está com uma ideia errada na cabeça, a gente enxerga tudo errado. Quando a gente coloca a ideia correta na cabeça, você começa a perceber que a verdade está espalhada. Então a gente tem que estudar essa justiça verdadeira e reler as obras, tanto de Kardec quanto as de Emmanuel e André Luiz. Você vai ver que já estava tudo lá, esperando só a gente acordar para conseguir ler. Na justiça distributiva, causa e efeito operam no ser. Tem causa e efeito? Tem, mas a causa não é assim: eu fiz uma falta, eu vou sofrer na vida seguinte o efeito, entendeu? Sabe onde ocorre causa e efeito? No próprio ser. Quem fala isso? De novo, a obra de Chico Xavier. Os espíritos trazem em si, isso aqui é Kardec, os elementos de sua felicidade ou infelicidade futura e os meios de adquirir uma e evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Não foi um trecho retirado? Retirado, não estava lá, ninguém sabe que estava lá. Olha só o que escreveu André Luiz. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando aonde? Em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes da própria ação. Não é a justiça verdadeira? Está lá na obra do Chico Xavier. Então nós temos um resgate para fazer, gente. Recuperar os livros originais de Kardec, reconhecer a presença de Jesus e descobrir que Chico Xavier trouxe essas palavras nas suas obras. Para que a doutrina espírita seja restabelecida em sua forma original, como produzida pelos espíritos superiores de Kardec, é indispensável um esforço consciente e coletivo de repúdio firme e declarado às alterações indevidas introduzidas na obra original. Senão vai virar uma torre de Babel. Você fala: não tem karma. Aí o cara fala: não, está aqui no céu e inferno, aqui tem karma. Você fala: não, esse livro está adulterado. Então a gente tem que resgatar. Mas não basta restaurar textos. É preciso adotar a atitude evangélica que caracterizou Jesus e Kardec. Ambos nos ensinaram que o bom combate não é travado com violência ou imposição, mas compreendendo e esclarecendo com paciência, clareza e amor. Qual que é o bom combate, gente? Não é você se impor, não é obrigar o outro a ter que entender, é esclarecer, para quem quiser ser esclarecido.
Entendeu? Então, a luta para restabelecer, ela é com dedicação. Porque cada um que você fizer entender, você está trazendo ele para a verdade, para a confiança em si mesmo, para o verdadeiro amor que Jesus pregou e que o Espiritismo chancela. O projeto de Jesus e o mundo feliz. Por que que nós vamos fazer tudo isso, gente? Porque nós estamos no prenúncio do mundo feliz. Nós estamos no prenúncio de uma humanidade fraterna. Estamos no prenúncio de trocar competição por cooperação. Nós estamos no prenúncio de tirar do mundo o cada um querer lutar por si próprio, sozinho, e a gente trabalhar todos juntos, por apoio mútuo. Vamos implantar no mundo, se você quiser resumir numa frase, você diz assim: o mundo vai ser feliz porque nós vamos adotar a lei de solidariedade, que faz com que os espíritos sejam felizes. E essa lei é um por todos, né? E todos por cada um. Um por todos e todos por cada um. Quando você está ajudando alguém, é você que está ajudando? Não, são todos. Isso vai transformar o mundo. Acaba com a competição, implanta a cooperação. A regeneração não é promessa vaga, mas realidade em curso. O Cristo que presidiu o Espiritismo e hoje guia silenciosamente os destinos da humanidade, espera de nós não só palavras, mas também obras. O mundo feliz começa no íntimo de cada coração e se expande em direção às famílias, aos grupos, às sociedades, até atingir a humanidade inteira. Jesus convida: amar sem medida, servir sem interesse, aprender sem cessar, a terra será feliz. Esse é o futuro que se realizará neste chão em que pisamos hoje. Faça parte dele, só depende de você. Obrigado. Obrigado. Gente, nós estávamos trabalhando para preparar esse material aqui, para trazer para vocês, corrigindo cada parte, né? E o trabalho mediúnico continuava em curso. Para nossa surpresa, gente, recebemos mensagens. 3 mensagens estão presentes na abertura do livro. Alguém está com o livro aí? Traz aqui para mim. Cadê minha esposa? Empresta seu óculos. Eu faço isso em casa porque eu não vou fazer aqui. Abre para mim. Oi? Para minha sorte, o óculos dela serve para mim. Recebemos 3 mensagens curtas e a gente colocou aqui para vocês no trabalho mediúnico. As almas são como grãos de areia. Quando se unem, erguem castelos. As almas são como os pirilampos do amor. Quando se acendem, formam o enxame do firmamento. As almas são como o fermento da felicidade. Quando encontram a si mesmas, seus corações refletem a Deus. Suas mentes trilham a verdade. E todas juntas ganham a vida eterna. Emmanuel. Um outro espírito nos disse: quando eu admirava as flores do meu jardim, uma luz invadia o meu coração. O cheiro delas me elevava. O toque sedoso das pétalas arrepia e enternece. Ainda menina, esse despertar era reconhecer a Deus nas pequeninas coisas. Quanto menor o fruto da criação, mais fácil reconhecer nele o ato do Criador. Quer vivenciar esse segredo? Procure a grandeza do Pai em você mesmo. E quando se reconhecer pequenininho, vai encontrá-lo. E também todo o seu amor e cuidado. Faça isso e será feliz. Cora Coralina. Terceira mensagem. Percorram o caminho que trilhei. É um convite, não é? Percorram um caminho que trilhei. Teve sim dor, medo, reveses e pedras. Mas nada me deteve. Ainda mais,
me encorajaram e ampliaram a determinação. Cada um de nós, em determinado momento da jornada, vai vivenciar a prova máxima, a realização verdadeira, onde encontramos nosso valor ao servir dedicadamente. Humildemente ao nosso Criador. Ontem fui eu. Amanhã será cada um de vocês. Os mundos esperam na eternidade que a luz indique o caminho. A luz do mundo foi Jesus. Eu apenas repeti suas palavras. Juntos, servimos ao comando de Deus. Venha fazer parte dessa festa resplandecente. Os tempos se realizaram. Basta seguir em frente. Allan Kardec. Depois que o trabalho estava concluído, e a gente já estava preparando a apresentação, se aproximando dessa data aqui, nós recebemos um presente. E eu queria compartilhar esse presente com vocês. O Espiritismo é obra de Jesus. Caros amigos, meu coração se abrasa. Uma luz comovente toma o mundo espiritual. Dá uma vontade tremenda de agradecer, de trabalhar mais, de abraçar e festejar a felicidade. Não há tempo para distrações. Milhares de vozes clamam ajuda, estendem os braços, e nós lhes estendemos as mãos. Cada palavra pensada, sentida, redigida, lida e divulgada no trabalho de todos representa uma materialização no mundo dos ideais de Jesus. São como flores cintilantes caindo de um plano para o outro. São sementes buscando o solo fértil para germinar. E eu aqui, velhinha frágil, torcendo e inspirando para que tudo funcione como deve ser. Vocês, mulheres, em maioria para fazer o amor ligar a tudo. Como a água dá mobilidade para a farinha, no bolo que alegra, alimenta e renova. A água do amor, essa água de que Jesus foi servido no poço, água revolta que serviu para testar os discípulos no lago, água que saciou sua dor no Calvário, erguida pela mãe, que o acolhia mesmo desvalido. Água, símbolo da vida, foi derramada na fronte do Mestre ao iniciar sua jornada, pela mão irmã de João, nosso querido Kardec. Espalhem, amigos, a água da renovação, a água do despertar. Que esse livro seja a fonte do céu, a reprodução da palavra do Cristo desde todos os tempos. E vocês, pequenas cuias aprendizes, sintam-se felizes de cumprir sua pequena parte. Cada flor contribui para o deleite do mel. Você não vai localizar sua parte diminuta neste alimento. Desfrute o resultado da coletividade. Fiquem felizes por cooperar. Essa é a felicidade da vida eterna. Obrigada. Em nome de todos, obrigada. É a Cora, a Coralina, agora presente no coração de todos vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. São Paulo, dia 18 de outubro de 2025. Grupo Mediúnico Mateus. Muito obrigado.